Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Saúde o povo que vai morar no céu com a paz do Senhor Jesus, amém? Tem alguém feliz com Jesus aqui? Para quem está feliz, você pode fazer melhor. Tem alguém feliz com Jesus nessa casa? Que alegria estar nesse lugar. Que alegria estar em casa. Eu costumo dizer que pregar é muito bom. Agora pregar em casa, meu irmão, é bom demais. Tenho certeza que Deus tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas. Sem mais delongas, você tem Bíblia? Aí sim. Prometo que vai ser um texto muito light. Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quem achou, por gentileza, diga amém. Diz assim o texto: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vou mais uma vez, que é para alguém pegar isso. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vou mais uma vez para ver se o glória aumenta. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você que está de pé pode tomar o seu assento, de preferência dando um grito de glória a Deus. Meus amados irmãos, o texto que está diante de nós, de fato, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Nós estamos falando sobre um dos primeiros momentos da igreja primitiva na terra, o grande avivamento que invadiu a igreja primitiva na terra. Eu chamaria esse momento de um start sobre a igreja do Senhor. Até porque, se eu perguntar a muitos dos que estão nessa casa nessa noite, uma palavra que remete ao livro de Atos, em específico o seu capítulo de número 2, a palavra provavelmente seria avivamento. Porque de fato, é o que esse texto está nos relatando, um grande avivamento. Vou de novo, um grande avivamento. Existem algumas coisas que nós precisamos entender sobre um grande avivamento, porque talvez você pense que não é uma pessoa avivada, mas de fato você é. E por isso nessa noite eu vou te explicar algumas coisas sobre um grande avivamento. A primeira coisa que um avivamento gera é crescimento. Um avivamento gera crescimento. Depois do crescimento, a exposição. Depois da exposição, a perseguição. Vou de novo. Todo avivamento gera crescimento. Traduzindo, se você é avivado, se prepare, porque você vai começar a crescer. Vou de novo. Se você é avivada, se prepare, porque você vai começar a crescer. Depois de você crescer, você vai ficar exposto. E depois de ser exposto, você vai começar a ser perseguido. Porque todo avivamento gera crescimento. Todo crescimento gera exposição. E toda exposição gera perseguição. Por que, Mateus? O avivamento gera perseguição? Porque você está sendo exposto. E quando você está sendo exposto, quem quer o seu bem está te olhando, mas quem quer o seu mal também está te observando. Quando você está sendo exposta, quem quer que você rompa está te vendo, mas quem quer que você não rompa está te vendo também. Quando você é uma pessoa avivada, está crescendo e está exposta, quem quer que você evolua está te vendo,
mas quem quer que você não evolua está te vendo também. Por isso que existe uma grande ponte entre aqueles que querem o meu bem e aqueles que querem o meu mal. Existe uma grande ponte entre aqueles que querem que eu rompa e aqueles que não querem que eu rompa. Qual é o nome dessa ponte, Mateus? O nome dessa ponte se chama promessa de Deus. Vou de novo. O nome dessa ponte se chama promessa de Deus. Porque entre aqueles que querem o meu bem e entre aqueles que querem o meu mal, está o Jesus de Nazaré dizendo: eu comecei a boa obra e eu serei fiel para terminá-la. Não vou mais uma vez. Entre aqueles que querem me ver crescer e aqueles que me querem me ver cair, tem um Deus falando: eu comecei a boa obra nele, e o Deus que começou a boa obra certamente irá concluí-la. Eu não sei se tem crente que pega a palavra profética aqui, mas eu vim declarar: podem até tentar acabar com você, mas se Deus determinou que você vai crescer, não tem homem na terra, demônio no inferno, que pare o que Deus começou em você. Ah não, levante a sua mão direita. Para completar, levanta a mão esquerda, que eu já comecei na terceira marcha, e a palavra é essa: podem até tentar, mas se Deus disse que você vai crescer, o crescimento vai chegar. Pega na mão de quem está do seu lado. Estou gostando de vocês. Pega na mão de quem está na direita, de quem está na esquerda. Chacoalha a mão dessa pessoa e diz para ela: queira o diabo ou não, queira o homem ou não, você vai crescer. Agora fala para ver se ela reage: queira o diabo ou não, queira o homem ou não, você vai crescer. Podem tentar contra você, podem tentar puxar o teu tapete, mas se Deus disse que você vai chegar, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer. Estou sentindo Jesus aqui, pastora. Vai ter gente que vai sair daqui hoje para crescer. Vai ter gente que vai sair daqui hoje para romper. Vai ter gente que vai sair daqui hoje para viver um novo nível de vida espiritual. Talvez uma palavra pode ter acabado com você, mas a última palavra não vem do homem, não. A última palavra vem do Deus que fez os céus e a terra. Tem gente pensando que você vai parar, tem gente pensando que você vai desistir, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha para quem está do seu lado e diga: você vai crescer, porque você é avivado. Avivamento gera crescimento. Crescimento gera exposição. Exposição gera perseguição. O avivamento certamente vai fazer você ser perseguido, mas o segredo nunca foi o lugar. Vou de novo. O avivamento vai fazer você ser perseguido, mas o segredo nunca foi o perseguidor. O segredo é quem está do seu lado. Deus quer gerar dentro de nós um avivamento. A promessa de um grande avivamento transcende o livro de Atos 2. Até porque antes de Jesus subir aos céus, ele diz aos seus discípulos no livro de Atos, capítulo de número 1 e verso de número 5: porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vou de novo. Ele diz: porque João batizou com água, mas eu tenho um batismo diferente para derramar sobre a vida de vocês. No livro de João, capítulo de número 14,
Jesus, falando com seus discípulos, diz: eu irei ao Pai, e quando eu for ao Pai, eu rogarei a Ele, e Ele vos dará o outro Consolador. Vou de novo: eu irei ao Pai, rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. A palavra outro no grego koiné significa alus, e a palavra alus significa igual ou semelhante. Então, enquanto Jesus está falando: eu irei ao Pai, e Ele vos enviará o outro, e Ele vos enviará o outro Consolador, Jesus está falando: eu vou subir, e quando eu subir, está descendo um que é igual a mim. Você não pegou? Eu vou subir, mas quando eu subir, vai descer um que é semelhante a mim. Mas existe uma diferença entre eu que vou subir e aquele que vai descer. Porque você pode ver, eu posso andar do seu lado, eu posso andar na sua frente. Sabe qual é a minha diferença para ele? É que você não vai poder ver ele não vai andar do seu lado, não vai andar na sua frente. Aonde que ele vai ficar? Dentro de você. Alus, ele é igual, ele é semelhante, mas ele não anda do lado, ele anda dentro. Sabe por quê? Você está passando por tanta prova, mas você não para. Está passando por tanta afronta, mas não larga a igreja. Está passando por tanta calúnia, mas não larga o evangelho, porque ele está dentro de você. Sabe por quê? Você passa por tanta afronta, passa por tanto vale, mas continua na igreja, é porque ele está dentro de você. Satanás tentou te matar esse ano inteiro. Sabe por que ele não conseguiu? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele tentou janeiro, não conseguiu. Fevereiro, não conseguiu. Março, não conseguiu. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Agora está você em novembro dizendo: Satanás, você queria me matar, mas eu estou pegando a Bíblia, colocando debaixo do braço e dizendo: ninguém vai me parar. Ele está dentro de você. Olha para quem está do seu lado e fala: ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Só que a promessa de um batismo com o Espírito Santo também transcende o que Jesus falou. Porque no Antigo Testamento nós vemos duas promessas que eu decidi destacar nessa noite. Primeira, a promessa do profeta Joel. No livro de Joel, capítulo de número 2, verso de número 28, Deus usa a boca do profeta Joel para falar: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão. Vou de novo: os jovens profetizarão. Vou mais uma vez: os jovens profetizarão. Os velhos terão sonhos, e os servos e as servas serão cheios do Espírito Santo. A promessa é uma só: aguardem, porque acontecerá, e descerá o meu espírito sobre toda a carne. Não sei se você entende isso, mas existe um motivo para Deus usar a boca do profeta Joel para dizer que o Espírito desceria sobre toda a carne. Porque não era qualquer pessoa que tinha acesso ao Espírito Santo. 4 pessoas, 4 grupos de pessoas poderiam ter acesso ao Espírito Santo: reis, profetas, juízes e sacerdotes. Somente esses 4 grupos de pessoas poderiam ter o acesso ao Espírito Santo. E esse Espírito Santo não ficava dentro nem dos reis, nem dos profetas, nem dos juízes, nem dos sacerdotes. Esse Espírito Santo ficava sobre eles, não dentro, sobre. Lembra quando Deus usa a Sansão? Usa por dispensação.
faz o que ele tem que fazer e o espírito volta. Faz o que tem que fazer e o espírito volta. Quando Joel está falando, e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, Deus está usando a boca do profeta Joel para dizer: ele não vai descer e voltar, descer e voltar. Ele vai descer e vai ficar com você. Vou de novo. Ele vai descer e vai ficar com você. Vou mais uma vez que eu peguei a palavra. Ele vai descer e vai ficar com você. Não é somente uma dispensação. Não é somente um dia. Não é somente um culto. Porque quando você sair daqui, ele vai continuar com você. Vou de novo. Quando você sair daqui, ele vai continuar com você. Quando você estiver na pior tempestade da sua vida, ele vai estar com você. Quando você estiver no pior vale da sua vida, ele estará com você. Quando você estiver no meio do deserto, ele estará com você. Sabe por quê? Porque ele não veio aqui para descer e fazer algo. Ele veio aqui para habitar dentro de você. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Deus usa a boca do profeta Ageu para falar algo interessante. Deus usa a boca do profeta Ageu depois do cárcere babilônico para falar ao povo de Israel: pegai madeira, edificai a casa, porque a glória desta última casa será maior do que foi a da primeira. Você vai entender o que eu estou falando para você, vem comigo. Deus usa a boca do profeta Ageu para falar: pegai madeira, edificai a casa, porque a glória desta última casa será maior do que foi a da primeira. Mas para o povo de Israel era impossível uma glória maior do que a Shekinah de Deus invadir o templo. Uma glória como a nuvem da glória de Deus invadir o templo daquela forma. O templo que Salomão levantara era um templo muito formoso. Era um templo cheio de especiarias. Depois que o rei Nabucodonosor invade o templo, a Bíblia Sagrada diz que o templo já não é mais como era antes. O templo foi roubado. O templo foi saqueado. E agora tem um profetazinho chamado Ageu. Para eles, tem um profetazinho chamado Ageu falando: edifica a casa, porque é nessa casa que descerá uma glória maior do que a que desceu antes. Mas como fora da minha possibilidade, fora da minha vida, fora dos meus recursos, como que uma glória maior do que a que já foi derramada pode ser derramada mais uma vez? Como que uma glória maior do que a que foi derramada antes pode ser derramada? Como que isso pode acontecer? O tempo passou, mas a promessa continuou. Que promessa? A glória da segunda casa será maior do que foi a da primeira. Os profetas se levantaram, mas a promessa continuou: a glória da segunda casa será maior do que foi a da primeira. Porque tudo pode passar, mas a palavra que ele uma vez liberou não passa. Outras palavras foram liberadas, mas aquela palavra permaneceu. A glória da segunda casa será maior do que foi a da primeira. Mas está fora dos meus recursos, não tem problema. A glória da segunda casa será maior do que foi a da primeira. Mas está fora do meu padrão de vida, não tem problema. A glória da segunda casa será maior do que foi a da primeira. Mas está fora das minhas condições. Eu olho para minha conta e eu não vejo possibilidade. Esquece. A glória da segunda casa será maior do que foi a da primeira. O tempo passou, Pai, o tempo passou, mas a promessa continuou. A glória da segunda casa será maior do que foi a da primeira. Aí eu vou para o livro de Lucas, capítulo de número 2, verso de número 41. Uma mulher chamada Maria está levando o seu filho para entrar no templo pela primeira vez, para completar o seu bar mitzvah. Quando essa criança entra no templo, ela é esquecida por 3 dias. Por quantos dias? Por quantos dias? No terceiro dia Maria se lembra: meu filho está dentro do templo. Quando ela entra no templo, os sacerdotes estão espantados. Como que esse menino conhece tanto? Como que esse menino fala desse jeito? Aí Maria olha para o menino e fala: ó Jesus,
o que é que você está fazendo aí? Aí ele vira para trás e fala: mãe, por que você está me perguntando? Eu vim resolver os negócios do meu pai. Porque no livro de Ageu, capítulo de número 2 e verso de número 9, ele disse: a glória da segunda casa. A Influchurch está chegando ainda, porque no livro de Ageu ele disse: a glória da segunda casa. Tem gente pensando que a glória vai ser somente uma nuvem, enquanto Jesus está dizendo: a glória não é uma nuvem, a glória é eu descer no ambiente para eu fazer o que eu tenho que fazer. Tem gente que pegou, por isso que eu vou continuar. Não vai ser uma nuvem, é o próprio Jesus que está descendo para dizer: eu faço, eu posso, eu mando, eu determino. Mas sabe qual é o nosso grande problema? Pergunta para mim qual? Enquanto Jesus está falando eu vou descer, a gente está preocupado com a nuvem que foi embora. Enquanto a promessa é: a glória da segunda casa será maior, a gente está se perguntando: mas a nuvem? O nosso problema é que a gente vem aqui atrás de nuvem. Vai dar ruim. Nosso grande problema é que a gente vem aqui atrás de nuvem, atrás de um grande espetáculo. Só que Jesus é suficiente. Enquanto tem gente falando: uma nuvem é tão glorioso, está o próprio Jesus entrando no templo. Dizendo: para que nuvem? Sendo que o próprio Deus encarnado está entrando. Olha para quem está do seu lado e fala para essa pessoa: para de prestar atenção em nuvem. Agora olha para essa pessoa e fala igual profeta: porque nuvem passa. Nuvem vem e nuvem passa. Nuvem vem e não é todo mundo que vai ser marcado. Nuvem vem e não é todo mundo que vai sair avivado. Agora, se Jesus decidir vir, paz, a Influchurch vai chegar daqui a pouco. Vou de novo. A nuvem vem e a nuvem passa. A nuvem vem e pode ser que nem todos vão ser impactados com a nuvem, porque a nuvem passa. Agora, se Jesus de Nazaré decidir vir, a sua vida jamais vai voltar ao estado original. Posso te pedir um favor? Para de prestar atenção em nuvem. Não é tempo da gente ficar olhando para a nuvem. É tempo da gente olhar para o Jesus que salvou a nossa vida. É tempo da gente parar de olhar. Ah, vou falar, Jesus. Vão orando por mim que eu vou começar a falar. É tempo da gente parar de dar valor para a nuvem, que não vai agregar nada na nossa vida. É tempo da gente deixar de ouvir nuvem, que não prega a palavra, não prega a Bíblia, só prega a palavra de autoajuda. É tempo da gente focar no que é verdade. É tempo da gente focar no que é de verdade. A nuvem pode passar, mas ele não vai passar sem te marcar primeiro. Repita comigo: a nuvem passa, nuvem vai embora. Infelizmente tem gente que é movida a nuvem. Tem gente que se pergunta: por que eu não vivo um grande avivamento? Porque esperam que esse avivamento vá sair de alguém. E avivamento não é coisa humana. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente acha que o avivamento vai sair de alguma pessoa. Não vai. Porque avivamento não é coisa de homem, avivamento é coisa divina.
Sabe qual é a mensagem que Jesus está passando nesse texto? Eu sou maior do que qualquer tipo de nuvem. E observando tudo isso, começo a pregar agora. Observando tudo isso, me debrucei no livro de Atos, capítulo de número 2. Observando o tempo de avivamento que esses homens estão vivendo. Lendo esse texto, eu entendi uma coisa: não tem jeito de viver um grande avivamento sem olhar o que os outros avivalistas fizeram um dia. O grande problema da minha geração é que a minha geração quer guiar pessoas a lugares que elas nunca foram. O grande problema da minha geração é que a minha geração quer guiar pessoas a lugares que elas nunca pisaram. E um cego não pode guiar outro cego. O grande problema da minha geração é que a minha geração pega uma multidão, pega na mão dela e fala: vamos ali, para onde? Nem sei, mas vamos. Para onde? Você tem direção? Não. Tem bússola? Não. Mas vamos. Não existe avivamento sem referência. Vou de novo. Não existe avivamento sem referência. Não existe. Por isso que eu olhei para a história e me lembrei de alguns avivalistas que mudaram a nossa geração. Para quem não sabe, nós estamos passando pela semana da reforma protestante. E isso foi muito importante para que a igreja fosse o que ela é hoje. Lembrando disso tudo, me lembro de um homem chamado Martinho Lutero. Esse homem um dia escreveu 95 teses, grudou em um palácio, em um castelo chamado Castelo de Wittenberg, porque um dia ele abriu a Bíblia e nela estava escrito: e conhecereis a verdade. Vou de novo. E conhecereis a verdade. Vou mais uma vez que pode melhorar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois que Martinho Lutero lê esse texto, ele escreve 95 teses, gruda no castelo. E sabe o que eu aprendo com isso? Não tem como acessar um avivamento sem antes passar pela verdade. Vou de novo. Não tem como acessar um avivamento sem antes passar pela verdade. Jesus uma vez pregando disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E não tem como acessar o Pai sem antes passar por mim. Quer acessar um avivamento, vai ter que passar pelo caminho. Quer acessar um avivamento, vai ter que passar pela verdade. Quer acessar um avivamento, vai ter que passar pela vida. Vamos mais uma vez. Quer acessar avivamento, vai ter que passar pelo caminho. Quer acessar o avivamento, vai ter que passar pela verdade. Quer acessar o avivamento, vai ter que passar pela vida. E a vida é Jesus de Nazaré. Deus levanta Martinho Lutero, levanta Calvino, levanta Armínio, levanta John Knox, levanta John Wesley, o chamado tição tirado do fogo. Certa feita, um jovem entrou no museu de John Wesley, que o nosso pastor Patrick estava alguns dias atrás. Naquele museu, um jovem entra naquele museu, entra no quarto de John Wesley, e John Wesley orava tanto que as marcas dos seus joelhos ficavam na beira de sua cama, de tanto que John Wesley orava. Certa feita, um rapaz entra no quarto de John Wesley, se ajoelha perante as marcas de John Wesley e faz uma simples oração. Que oração? Deus, faz de novo. Ele se ajoelha nas marcas e ele faz uma simples oração. Qual? Deus, faz mais uma vez. Deus, faz de novo. Sabe quando Deus vai liberar um grande avivamento? Quando a gente se ajoelhar sobre as marcas e falar: Deus, se o Senhor quiser começar por alguém, comece em mim. Mas Mateus, você está ajoelhado falando isso? Porque se o Senhor quiser começar um avivamento em algum lugar, começa na Influence Church, Jesus.
Se o Senhor quiser começar um avivamento em algum lugar, começa na Rua Lopes da Costa, número 1340. Se o Senhor quiser começar algo, começa na Influ Church, Jesus. Eu queria saber quantos são aqueles que podem dizer: eis-me aqui. Eu vou de novo. Quantos aqui podem dizer: eis-me aqui? Sabe o que eu aprendo com isso? Pergunte para mim o quê? Avivamento, que é avivamento, começa debaixo de joelho. Avivamento, que é avivamento, é como os crentes do passado: joelho no chão e boca no pó. É assim que o avivamento é acessado. Gente, não sei se você sabe, mas eu tenho 18 anos de idade. Eu gosto muito de falar sobre isso. Não comecei o meu ministério pregando em um púlpito. Quem me conhece aqui há muito tempo sabe onde eu comecei pregando: no meu colégio. Porque um dia eu senti uma coisa chamada presença de Deus. E o sentimento que havia no meu coração era: eu quero que o mundo sinta aquilo que eu senti um dia. Eu quero que as outras pessoas sintam aquilo que eu senti um dia. Eu quero que alguém dentro do meu colégio sinta a presença que eu senti. E eu lembro que eu pregava todos os dias no meu colégio. De 13 para 14 anos de idade, pregava todos os dias. Passei um ano pregando. Mas eu lembro da última pregação que eu fiz. A última pregação que eu ministrei no colégio. Me lembro que eu falei sobre depressão. Depois de tantas afrontas que passei naquele lugar, com a minha diretora olhando na minha cara. Eu gosto de falar sobre isso. Com a minha diretora olhando na minha cara e falando assim: ó, e se eu falar dos meus Exus para você, o que você vai fazer? Olhei para ele e falei: vou falar do meu Jesus para você. Nunca mais use a Bíblia aqui. Mas continuei pregando. E nessa última pregação que eu fiz no ano, decidi falar sobre depressão. Citei o texto do profeta Elias, aonde ele vai ao deserto e pede a morte. Quando terminei a mensagem, perguntei: existe alguém nessa roda? E o intervalo todo parado, ouvindo a mensagem. Aí eu perguntei: tem alguém nessa roda que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Olhei para trás e tinha uma jovem vindo chorando. Olhei para o outro lado e tinha um jovem vindo chorando. Aí Deus falou no meu ouvido: isso é avivamento. Você liberar e gerar em outras pessoas aquilo que foi gerado em você um dia. Avivamento não é um arrepio. Avivamento não é um pulo. Pular é bom, se arrepiar é bom, chorar é bom. Mas antes do avivamento ser externo, ele precisa começar aqui dentro. O teu avivamento tem que fazer você ganhar teu colégio para Jesus. O teu avivamento tem que fazer você ganhar a tua faculdade para Jesus. O teu avivamento tem que fazer você querer ganhar o teu trabalho para Jesus. Isso é avivamento, que é fazer com que os outros sintam aquilo que você sentiu um dia. Isso é avivamento. Quem não se lembra do avivamento da Rua Azusa? A história nos conta que as pessoas passavam pela calçada da Rua Azusa e, sem antes de entrar na casa, já eram tomadas pela glória que estava dentro dela. Vou falar de novo para você pegar. As pessoas passavam pelo outro lado da rua e sentiam a glória que estava dentro da casa. Só quero profetizar que vai ter gente que vai passar do outro lado da Influ Church. Isso aqui é só para quem é Influ Church de verdade. Vai ter gente que vai passar do outro lado da Influ Church e vai falar: não sei o que está acontecendo, mas me deu uma vontade de entrar naquele lugar. Não sei o que está pegando lá, mas me deu uma vontade de entrar lá.
Eu não sei o que está acontecendo lá dentro, mas o meu corpo não se aguenta e eu quero entrar lá. Eu vim declarar: a glória que Deus vai derramar nesse lugar vai fazer a gente que nem conhece aqui entrar para a glória de Deus. A história diz que um repórter alemão entra na casa da Rua Azusa. Quando ele entra na casa, a glória de Deus toma ele. E aquele que falava alemão começa a falar inglês como se tivesse nascido lá. A história nos conta que uma moça entra na casa da Rua Azusa, é tomada pela glória que está naquele lugar. Quando ela é tomada por aquela glória, a história nos conta que ela vê um piano que está na casa, senta-se no piano e começa a tocar como se tocasse a sua vida inteira. Porque o avivamento gera dentro de nós aquilo que a gente jamais imaginaria que poderia ser gerado. Vou de novo: o avivamento gera em nós aquilo que a gente jamais imaginaria que poderia ser gerado. Talvez você chegou aqui se perguntando: mas meu Deus, eu não tenho capacidade de fazer nada, eu não tenho capacidade de cumprir nada. Só que Deus está usando a boca desse gordinho para falar para você: se prepara, porque o avivamento vai gerar dentro de você aquilo que você jamais imaginou que poderia ser gerado um dia. Aí eu me perguntei, e aqui eu encerro, eu me perguntei: o que aconteceu na Bíblia Sagrada antes de um grande avivamento ser gerado? Olhei para a Bíblia e me perguntei: o que acontece antes de um grande avivamento ser gerado? Olhei para um Jesus que nasceu em uma manjedoura, que foi batizado aos seus 30 anos e começou o seu ministério. Quando começa o seu ministério, faz curas, milagres e prodígios por onde ele passa. O que acontece antes de um avivamento? Ele começa a curar pessoas por onde ele passa. O que acontece antes do avivamento? Uma mulher com fluxo de sangue toca na orla de suas vestes e instantaneamente ela é curada. O que acontece antes de um avivamento? Ele olha para um paralítico que está há 38 anos esperando ser empurrado, e um anjo fazendo um milagre e faz aquele paralítico se levantar. O que acontece antes do avivamento? Jesus cumpre o seu ministério. O que acontece antes de um avivamento? Jesus ceia com os seus discípulos. O que acontece antes de um grande avivamento? Jesus é traído. O que acontece antes de um grande avivamento? Jesus vai a um jardim chamado Getsêmani, transpira sangue, vê os seus 3 discípulos mais íntimos dormindo 3 vezes na hora que tem que vigiarem. O que acontece antes de um grande avivamento, Mateus? Antes de um grande avivamento, Jesus é preso. Antes de ser preso, recebe um beijo no rosto de Judas, sendo a conclusão da sua própria traição. Antes de um grande avivamento, Jesus passa pelo julgamento do Sinédrio, pelo julgamento de Herodes, pelo julgamento de Pilatos e pelo julgamento do povo. Antes de um grande avivamento ser liberado, Jesus é inocentado no Sinédrio, inocentado por Herodes, inocentado por Pilatos e é levado ao tribunal do povo. Antes de um grande avivamento, Pilatos lava as suas mãos, mostrando o tamanho da sua negligência. E quando lava as suas mãos, pergunta ao povo: quem que vocês querem que seja crucificado, Jesus ou Barrabás? E o povo grita: crucifiquem a Jesus e libertem a Barrabás. O que acontece antes de um avivamento? Antes de um avivamento, ele tomou 39 chibatadas, uma quarentena de chibatadas menos uma. Antes de um grande avivamento ser liberado, colocam nele um pano de saco e começam a bater nele com pedaços de madeira. É de Jesus que eu estou falando. Antes de um grande avivamento ser liberado, Jesus de Nazaré passa pela via dolorosa.
com uma cruz de aproximadamente 40 quilos em suas costas. Antes de um grande avivamento ser liberado, está Jesus com uma coroa de espinhos da laranjeira que estão infeccionando a sua cabeça. Antes de um grande avivamento ser liberado, está Jesus na via dolorosa. O sangue está pingando, suas costas estão atrofiadas, o seu corpo está doendo, mas ele não parava por nada. O seu corpo estava doendo de um jeito que nenhum de nós aguentaríamos, mas ele aguentou e não parava por nada. Tudo pedia para ele desistir, mas ele não parava por nada. Tudo pedia para ele parar, mas ele não parava por nada, porque ele sabia que em 2023, anos depois, no dia 5 de novembro de 2023, ia ter um povo na Influenciando Church adorando o nome dele. Ele queria parar, mas ele não parava. Queria desistir, mas não desistia, porque ele sabia, dia 5 de novembro de 2023, e alguém está aqui adorando o meu nome, alguém na live vendo alguém dizendo e pregando: ele não parou por causa de você. Ele não parou por causa de você. Antes de um grande avivamento ser liberado, Jesus está andando pela via dolorosa, constrangem um Simão Cirineu para ajudar ele chegar até o Gólgota, lugar da caveira. Eu amo falar de Jesus. Antes de um grande avivamento ser liberado, o texto diz que pregam as suas mãos, pregam os seus pés, erguem o madeiro central. Antes de um grande avivamento ser liberado, colocam em cima de sua cabeça uma placa que era a sentença de sua morte, o que ele havia cometido: Rei dos Judeus. Essa era a sentença dele. Mateus, o que acontece antes de um avivamento ser liberado? Antes de um avivamento ser liberado, Jesus dá o seu grito de dor, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que significa dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E há quem diga que Jesus foi levado à cruz por causa de Judas, que o que levou Jesus à cruz foi Pilatos, Herodes, Anás e Caifás. Há quem diga que quem levou a Jesus à cruz do Calvário foi a inveja dos judeus, a inveja dos fariseus. Há quem diga que o que levou Jesus à cruz do Calvário foi simplesmente a negligência de Pilatos e simplesmente o voto do povo que mudou de ideia. Mas sabe o que levou Jesus ao Calvário? Uma coisa chamada amor. Vou de novo. Sabe o que levou Jesus ao Calvário? Uma coisa chamada amor. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi ninguém que levou ele lá, foi o amor que levou Jesus para a cruz. Ele nos amou. O que acontece antes de um grande avivamento ser liberado? Antes de um grande avivamento ser liberado, tem alguém da guarda romana olhando para a cruz e falando: Ô Jesus, se você é quem você diz que é, sai daí. Mas Jesus não fala nada, porque ele é o cordeiro mudo que desceu do céu. Quando eles veem que o que eles estão falando já não tem mais nexo nenhum e não estão sendo ouvidos, parece que tem alguém do lado de Jesus que é tomado por uma afronta e fala para Jesus: Jesus, desce daí e salva-te a ti mesmo. Só que o que estava crucificado do outro lado,
olhou para ele e disse: a gente é culpado por estar aqui, mas quem está no meio não é culpado por estar aqui. Ei, a gente tem culpa no cartório, Gestas, ele não. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Parece que há um plano para que Jesus desça da cruz. Quem está olhando de baixo está falando desce, quem está em cima está falando desce, mas ele continua na posição que Deus mandou ele ficar. Quem está de baixo está falando desce, quem está em cima está falando desce, mas ele continua no posicionamento. Mateus, o que acontece antes de um grande avivamento? Jesus dá o nosso grito de vitória. Que grito? Tetelestai. Vou de novo. Tetelestai, que significa dizer está consumado. Aí, Hugo, eu fui pesquisar 3 coisas que naquela época usavam a palavra tetelestai. Primeira, toda vez que o soldado voltava de uma batalha, ele voltava com uma bandeira, e na bandeira estava escrito tetelestai. Toda vez que uma dívida era paga, no documento da dívida tinha uma assinatura, e na assinatura estava escrito tetelestai. Toda vez que um escravo era liberto, na sua carta de alforria estava um carimbo escrito tetelestai. Quando Jesus está gritando tetelestai no madeiro central, ele está falando: eu acabei de vencer a tua guerra. Quando Jesus está gritando tetelestai no madeiro central, ele está dizendo: eu acabei de pagar a tua dívida. Quando ele está gritando tetelestai no madeiro central, ele está dizendo: fica tranquilo, escravo você não é nunca mais. Levante as suas 2 mãos o mais alto que você puder, o mais alto que você puder, porque Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: a guerra foi vencida, a dívida foi paga, a carta de liberdade foi liberada. Tetelestai. Levante a mão, continue do jeito que você está. No Salmo de número 23, é o seu ministério. Calauachia, ele é o bom pastor. No Salmo de número 22, é o seu grito de dor. Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Mas no Salmo de número 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Deus poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Senta no teu lugar. Mais uma palavra e eu encerro. Mateus, o que acontece antes de um grande avivamento? Antes de um grande avivamento, ele fala tetelestai. Sabe o que é interessante no texto? Pergunte para mim o quê? Que o texto não fala que ele morreu. A ti eu entrego o meu espírito. Existe uma diferença entre morrer e se entregar. Vou de novo. Existe uma diferença entre morrer e se entregar. Quem morre não tem direito a ter a sua vida. Agora quem se entrega pode tomá-la de volta. Vou de novo. Quem morre não pode ter acesso à sua vida de novo. Agora quem entrega,
pode ter o acesso a ela de volta. Quando Jesus está gritando tetelestai, Ele está falando: eu estou entregando, mas espera 3 dias. Vou de novo: estou entregando, mas conta 3 dias para você ver o que eu vou fazer. Estou entregando agora, mas faz a contagem para você ver o balanço que eu vou fazer na terra. No primeiro dia, a vida estava entregada, parecia que tudo tinha acabado, e para Satanás estava tudo bem. No segundo dia, parecia que estava tudo entregue, a vida estava entregue e Satanás estava feliz. No sábado à noite, lacraram o sepulcro. Herodes manda lacrar o sepulcro para que ele não fugisse de lá. E Satanás pensa: a vida está entregue, agora está tudo bem. Isso aqui é para ver se a influente está aqui. Mas no domingo de manhã, eu não vou nem gritar muito, mas no domingo de manhã, Maria estava indo à porta do sepulcro. Quando ela chega no sepulcro, a pedra já não está mais lá. Quando ela entra no sepulcro, Jesus já não está mais lá. Aí o texto diz que quando ela vira para trás, o anjo fala para ela: ô Maria, por que você está procurando no lugar de morto aquele que já está vivo há muito tempo, Maria? Mateus, o que acontece antes do avivamento? Vou te dizer o que acontece. Ele entrega a vida, mas no terceiro dia ele pega a vida de volta. Senta, é a última profecia. Mateus, o que acontece antes do avivamento? Vou dizer para você agora. Antes do avivamento, Jesus ressuscita. Depois que ele ressuscita, ele fala para os discípulos: discípulos, fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vou de novo: porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma, mas só que promessa sem movimento são palavras ao vento. Então eles entendiam: eu tenho uma promessa, mas eu preciso me mover. Eu tenho uma promessa, mas eu preciso me movimentar. Qual é o movimento deles? Pai, derrama o teu Espírito. Pai, derrama o teu Espírito. Jesus nos fez uma promessa, então derrama o teu Espírito. Para quem não sabe, a palavra Pentecostes vem do original grego da palavra pente, 50, e costes, colheita. Traduzindo, 50º dia da colheita. Toda colheita tem uma planta. Toda colheita tem uma planta. A plantação deles não foi ouro, não foi prata, foi joelho no chão. Pai, derrama o teu Espírito. No primeiro dia, Pai, derrama o teu Espírito. No segundo dia, Pai, derrama o teu Espírito. No terceiro dia, Pai, derrama o teu Espírito. No quarto dia, Pai, derrama o teu Espírito. No quinto dia, Pai, derrama o teu Espírito. 380 foram embora, mas derrama o teu Espírito. No sexto dia, Pai, derrama o teu Espírito. No sétimo dia, Pai, derrama o teu Espírito. No oitavo dia, Pai, derrama o teu Espírito. No nono dia, Pai, derrama o teu Espírito. Aí o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e desceu na casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos
cheios. Agora eu vou te falar uma coisa, para eu encerrar. No madeiro central, Jesus de Nazaré foi transpassado com uma lança. De um lado saía água, do outro lado saía sangue. De um lado saía, do outro lado saía. De um lado saía, do outro lado saía. Agora eu te faço uma pergunta: o que é que sai de dentro de uma mulher quando ela entra em trabalho de parto? Sai água e sai sangue. É Jesus falando: eu subi no madeiro para perdoar pecado, eu subi no madeiro para lavar as feridas, eu subi no madeiro para perdoar e para salvar, mas eu vim dar à luz a um grande avivamento. Se coloca de pé.